Rádio Londrina. Acesse radiolondrina.com.br. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, nosso querido ouvinte dessa manhã. Aqui quem fala é a Jane. A nossa querida Silene deve estar ainda ocupada com a mãezinha dela, porque ela nunca atrasa. Mas nós vamos começando o nosso programa desejando a todos um dia de muito amor e paz. E como primeiro momento, a mensagem do Momento Espírita. Que Deus nos abençoe. Seja feliz. Eis uma ordem preciosa. Seja feliz. Quantas vezes dizemos isso uns aos outros, desejando intensamente que se torne realidade? Em verdade, cada um de nós deveria ter como meta em sua vida ser feliz. Quase sempre criamos infelicidade para nós mesmos através de nossas atitudes. E, no entanto, nunca se falou tanto como na atualidade em ser feliz, em conquistar valores positivos. Parece ser a tônica do momento. Parece que as pessoas estão descobrindo o propósito da divindade para conosco. O mundo não é um local onde nascemos para sofrer, embora o sofrimento possa fazer parte de nossas vidas. Não é um local onde viemos somente para nos esfalfarmos em conquistas materiais, mesmo que necessitemos trabalhar para nos sustentarmos, para adquirirmos certo conforto. O importante é se ter a certeza que podemos melhorar muito nossa qualidade de vida se desejarmos. Vejamos algumas dicas. Não se preocupe em demasia. Quem se estressa o tempo todo pode desencadear problemas cardíacos e não consegue ver o lado bom das coisas. Concentre-se e termine. Isto é, faça uma coisa de cada vez. Termine uma tarefa e depois passe para a seguinte. Não queira fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O mestre de Nazaré, há mais de 2 milênios, prescreveu que a cada dia bastam as suas próprias preocupações. Mande a raiva embora. Ela faz as artérias se contraírem, a taxa de batimentos cardíacos disparar e deixa o sangue mais grosso e fácil de coagular. Quando tiver que enfrentar alguma situação exasperante, conte até 10. Isso faz o cérebro passar da emoção para o pensamento racional. Respire fundo, pense e não reaja. A sabedoria nazarena prescrevia que perdoássemos aos nossos inimigos. Cuide do lado espiritual. Você pode participar de determinada religião, exercitar a sua fé. Ou pode meditar, passar algum tempo sozinho, prestar serviços a uma boa causa. Lecionava Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Controle as imagens do cérebro. Não exagere nas observações e não alimente ideias negativas. Não alimente a sua carga emocional com pensamentos como esse emprego vai me matar. Sorria, ria, ouça música alegre. Isso relaxa os vasos sanguíneos e aumenta o fluxo do sangue. Seu corpo se sentirá melhor. Recomendava o Nazareno: alegrai-vos. Alimente a sua mente com coisas positivas. Escolha leituras que lhe façam bem, que o motivem à serenidade, a reflexões altruístas. Sábio foi o Mestre Jesus, nos conclamando que tivéssemos vida, e vida em abundância. Isto quer dizer qualidade de vida que contempla o espiritual, o emocional, o físico. Pensemos nisso e alteremos nossa forma de nos conduzir nesta terra. Em pouco tempo, sentir-nos-emos mais leves, felizes, tudo olhando com as lentes positivas,
de quem está disposto a contribuir para a paz do mundo, que sempre começa na nossa própria intimidade. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio Londrina. Cumprimento a Silene. Desculpe chegar em cima da hora no começo da mensagem, mas estou com a casa cheia, né? Sobrinho, mãe, cuidador, marido, então tudo jóia, graças a Deus, está tudo bem. Consegui chegar, é o principal. Mas essa mensagem sobre a felicidade, quando a gente analisa assim, foi estudada, né, para ser colocada. Se a gente seguisse Jesus, nós não sofreríamos, nós teríamos saúde. A gente viveria em harmonia com a nossa família, com os nossos amigos, colegas de trabalho. Por quê? Porque Jesus é o sinalizador de tudo isso, da gente encontrar a felicidade relativa aqui da Terra. Então, é lógico que num mundo de expiações e provas, nós ainda não compreendemos nem estudamos Jesus a ponto de fazer tudo o que ele ensinou, porque ainda estamos muito atrasados. Mas nós podemos agora, que estamos entrando assim em interesse para estudar Jesus, o Evangelho de Jesus, a Boa Nova, a gente tem que fazer esse esforço, porque fazendo um esforço, mesmo que não seja integral, mas seja uma vontade que temos de melhorarmos moralmente, a gente vai conseguir já uma felicidade relativa. A gente já vai aprender a calar em casa, nos trabalhos nossos, né? A calar para escutar o outro. Quem sabe ele não está certo e a gente não estava impondo o nosso pensamento. Isso também é caridade, isso é, né, uma busca para a felicidade. A gente deve conversar depois, quando os ânimos estiverem mais calmos, tranquilos. Olha, nós estávamos conversando a esse respeito. O meu pensamento não é assim, mas talvez você esteja com a razão, né? Vou analisar, Então, termina ali a animosidade, né? Então, a gente, se seguirmos, estudarmos e seguirmos fazendo o propósito de trabalhar em nossa vida o Evangelho do Cristo, seremos sinalizadores daqueles que nos cercam e estaremos com a consciência tranquila no dever cumprido, né, Jane? Toda vez que nós ouvimos da felicidade nessas páginas, né, tão lindas, nós lembramos aquele momento do Jerônimo, Silene, que vale a pena nós contarmos, né? Jerônimo, para quem nunca ouviu, foi uma pessoa extraordinária que desencarnou em 1989, chamado de O Gigante Deitado. Ele ficou completamente paralisado num leito, sem mexer nenhuma parte do corpo, cego, com insuficiência aórtica e com dores inenarráveis no corpo. E, no entanto, ele era uma alegria de viver, porque ele podia ter escolhido ser alguém que vivia reclamando da vida, mas ele tinha o conhecimento espírita. Ele sabia que as dores são degraus de subida. Ele escolheu ajudar e socorrer, e ele era uma alegria, assim. Quando ele estava sozinho conosco, que nós líamos para ele era mais sério. Mas quando tinha muita gente, nossa, ele fazia o povo dar risada, conversando tudo assunto elevado. E certa ocasião, lá em Brasília,
desculpa, quando ele foi chamado a fazer palestras lá, porque ele era carregado no leito e fazia palestras de ponta a ponta do Brasil. Ele estava em Brasília, sendo entrevistado num programa de televisão, e o jornalista perguntou a ele o que era felicidade. E ele respondeu assim: depende do ponto de vista da pessoa, o que ela pensa da felicidade. Porque, na verdade, a felicidade está dentro de nós, mas para alguns a felicidade pode ser conquistar o amor que desejava na vida, para outros pode ser ter o carro do ano, para outros pode ser ter a casa própria. Ele disse assim: para mim, que estou nessa cama imobilizada há quase 30 anos, porque ele ficou 40 anos na cama, ele disse assim: felicidade seria poder virar de lado. Olha que bonito, né? Aí nós temos aqui um livro maravilhoso da doutora Elizabeth Kubler-Ross, que era psiquiatra americana também, já desencarnada. Chama-se As Lições da Vida. Nossa, maravilhoso. E ela fala sobre a lição da felicidade. Ela diz assim: quase todos nós pensamos na felicidade como uma reação ao que acontece externamente. Mas ela é, na verdade, um estado mental que tem muito pouco a ver com o que se passa à nossa volta. Muitas pessoas estavam certas de que seriam completamente felizes quando conseguissem uma determinada coisa e se surpreenderam ao constatar que ficaram insatisfeitas e infelizes quando aquilo que desejavam aconteceu. Constantemente repetimos que a felicidade duradoura não é encontrada em um bilhete de loteria premiado, em um corpo bonito ou na eliminação das rugas. Todas essas coisas dão uma alegria temporária, mas a emoção passa rapidamente e logo voltamos a ser tão felizes ou infelizes quanto éramos antes. É bom e reconfortante saber que recebemos tudo de que precisamos para ser felizes. O triste é perceber que frequentemente não sabemos usar o que nos foi dado. Estejam certos, a nossa mente, coração e alma foram feitos para a felicidade. Todo mundo é capaz de encontrar a felicidade, basta procurá-la nos lugares certos. Embora a felicidade seja o nosso estado natural, fomos treinados para nos sentirmos mais à vontade com a infelicidade, olha só. Por estranho que pareça, não estamos acostumados à felicidade. Às vezes ela nos incomoda, como se não a merecêssemos. Pense bem e verifique se frequentemente você pensa o pior a respeito de alguém ou de uma situação. Se tem a tendência de ver o lado negativo das coisas ou de fazer os piores prognósticos. Por essa razão, você precisa se esforçar conscientemente para se sentir bem com a ideia de ser feliz e para se comprometer com a felicidade. Pois é, né? Bem isso que a doutora era psicóloga, né? Psiquiatra. A psiquiatra. É. Então, e acostumada, né? Com as dores da alma. Então, era um espírito já evoluído, né? Jane, parece-me que ela se tornou espírita ou cristã. Na verdade, ela foi a pioneira dos estudos do fenômeno de quase morte, né? Que quando a pessoa, ela era oncologista pediátrica e ela via aquele povo fazendo parada cardiorrespiratória, sendo considerado morto, e aí a pessoa não morria, voltava, né?
e contava o que tinha visto. Ela começou a estudar isso e descobriu a imortalidade da alma, que o espírito é eterno e imortal, e começou a trabalhar para preparar os pacientes terminais para morrer, convencendo-os de que a vida não acabava com a morte. Então todo mundo que ela tratava morria em paz. Que bom, né? E nós temos no Livro dos Espíritos também uma questão que Kardec faz para os espíritos, e a pergunta é essa: o homem goza na Terra uma felicidade completa? Resposta dos espíritos: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. É justamente isso que a doutora explicou, que a Jane leu, que a doutora explicou. Ainda estamos muito atrasados, a gente se incomoda com a felicidade, né? É bem isso. E nós encontramos também em palavras do Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, na página 249, no finalzinho da página, ele diz assim: porque a única felicidade, a única harmonia possível neste mundo não é realizável senão pela união com os nossos semelhantes. União pelo pensamento, pelo coração, enquanto da divisão, tá? Pensando diferente, procedem todos os males, a desordem, a confusão, a perda de tudo que constitui a força e a grandeza das sociedades. A felicidade realmente é você viver uma vida fazendo amigos. O maior tesouro da nossa vida é fazer amigos. Por quê? Porque na hora que você necessita, você vai ter alguém para te ajudar. Se você só faz encrenqueiro, vamos dizer assim, ver os defeitos dos outros, né? Porque a gente vai ter que ser feliz com o nosso semelhante mesmo. Quer seja da família, quer seja do trabalho, quer seja nossos vizinhos, que muitas vezes até são parentes nossos espiritualmente falando. Já tivemos convivências em outras encarnações. Então, a harmonia com os semelhantes, com aqueles que nos convivemos, a harmonia é uma forma de felicidade. É uma forma de você estar em paz com a consciência. Fulano precisou de uma cebolinha, vai lá na tua casa, você colabora com a cebola. Ou um ovo. Isso eu estou falando assim, né? Porque cria vínculos com essa pessoa. Eu vejo porque ultimamente tem mudado algumas pessoas lá do prédio que eu nem conheço. É lógico que eu vejo uma pessoa diferente, cumprimento nesse encontro, mas a gente não vê nem os vizinhos que a gente conhece aqui, tá? Por quê? Porque a gente está fechado na nossa vidinha, no nosso pensamento, nas nossas coisas, e a gente esquece das pequenas solidariedades, das pequenas, um bom dia, parar um pouquinho para conversar e entender. Meu marido é síndico há mais de 20 anos no prédio. Então, quando ele fala assim: Sila, vou lá no seu Rafael, ou vou lá no seu... Porque o meu prédio tem muitos aposentados, né? Gente da terceira idade e da quarta. Então, quando ele fala isso, eu já sei que ele vai demorar 2 horas lá, conversando. Por quê? Porque todos nós temos necessidade dessa convivência. Eu também tenho, né? Porque eu não preciso nem sair de casa, estou sempre com a casa cheia. Mas é gratificante. Por quê? Porque você é obrigada a raciocinar, você é obrigada a trabalhar, a dar atenção. Então, isso tudo faz com que a gente seja amigo, companheiro, irmão daqueles que cruzem o nosso caminho. Isso é uma alegria. A gente às vezes fica achando que isso daí, nossa, vai dar trabalho, não é. É lógico que a gente às vezes está cansado, mas no fim, se você analisar o lado bom, fazer amigos é tesouro. Às vezes você não tem um familiar para te auxiliar, para você começar
a ter uma ideia de alguma coisa, mas você tem um companheiro do seu lado, lá no prédio ou no seu vizinho de casa, que a gente às vezes desabafa alguma coisa com os amigos das tarefas nossas, né, que temos mais intimidade. Isso tudo faz parte da nossa evolução espiritual e moral. Porque se você viver sozinho no meio do mato, você não vai aprender a ter paciência, não vai fazer solidariedade, você não vai fazer caridade. Por quê? Porque você está sozinho. Vem alguém lá e você cruza no caminho, é uma felicidade. Você vai trocar, vai fazer um café, mas daí a 5 minutos você já está cansado, não está acostumado a não ter ninguém, não é? Então, mas não pode ser assim, porque Jesus tinha muitos amigos, né? Tinha a humanidade toda. Ele vivia cercado de amigos. Por quê? Porque ele era uma pessoa muito, mas muito especial. Então, e ele exemplificou, hein? Exemplificou. Então, se a gente ia analisar, é bem o que está falando aqui, né? Dos males, né? A divisão, as encrencas, aparece a confusão, a perda de tudo, né? O que constituir a força e a grandeza das sociedades, é isso aí. Ô, Silene, corroborando isso que você acabou de falar com tudo, ainda da doutora Elizabeth, é porque é um trecho comprido, né? Nós não vamos ver tudo, gente, mas é lindo. Ela fala assim, olha, na realidade, as pessoas verdadeiramente felizes são as menos egoístas e egocêntricas. Elas frequentemente doam o seu tempo e os seus serviços. São com frequência mais gentis e amorosas. Perdoam com mais facilidade e são mais carinhosas do que as pessoas infelizes. A infelicidade gera um comportamento egoísta e agressivo, ao passo que a felicidade expande a nossa capacidade amorosa de doação. A verdadeira felicidade, a felicidade mais profunda, não resulta de um evento, que é o que a turma hoje confunde. Vai ter uma coisa, vai ter um cantor em tal lugar, vamos todo mundo, vai ter uma balada, vai ter uma festa, vamos para aquelas coisas, acabou o negócio, está com vazio de novo, fica procurando outra coisa, né? Ela diz isso aqui, ó. A verdadeira felicidade, a felicidade mais profunda, não resulta de um evento, não depende das circunstâncias. É você, e não o que está acontecendo à sua volta, que determina a sua felicidade. A felicidade não depende tanto do que acontece quanto da maneira como lidamos com o que ocorre. A nossa felicidade é determinada pelo modo como percebemos, interpretamos e assimilamos o que acontece com as nossas emoções. E a nossa forma de perceber as coisas depende do nosso empenho. Estamos empenhados em ver o pior ou o melhor nas pessoas e nas situações. As coisas em que nos concentramos, para as quais voltamos a nossa atenção, assumem uma dimensão exagerada para melhor ou para pior. Se vemos o passado sob uma luz negativa, se nos concentramos nas falhas e insucessos, considerando os fracassos e não processos de aprendizagem, vivemos o presente de forma negativa e preparamos um futuro amargo. Não deixe que o passado seja uma bagagem pesada de carregar, que dificulta sua caminhada no presente em direção ao futuro. Recolha dessa bagagem o que ela tem de melhor, o que inclui o que chamamos de erros e insucessos,
à medida que nos ajudaram a crescer. Evite tudo aquilo que oprima e torne mais lento o seu progresso em direção à felicidade. A felicidade é o nosso estado natural. Não deixe que as ideias de como as coisas deveriam ser impeçam você de usufruir todas as alegrias grandes e pequenas que cada dia oferece e fazem a nossa felicidade. Eu encontrei no momento.com uma historinha aí que fala a felicidade que buscamos, e é interessante porque ele conta que um monge entrou numa vila montado em um boi, e a sua figura atraiu a curiosidade daqueles que cruzavam as mesmas ruas que ele transitava. Alguns se aproximaram e perguntaram para onde ele se dirigia, o que fazia naquela localidade. Sem se perturbar, ele respondia sempre: estou à procura de um boi. As pessoas se entreolhavam e não entendiam. Estaria um monge pela cidade, pela idade que apresentava, com algum problema mental? É, porque ele já estava montado no boi, né? No dia seguinte, a cena se repetiu. Ele adentrou a aldeia, as perguntas se repetiram, a resposta foi a mesma. Ele estava à procura de um boi. Ao se represar tudo, no terceiro dia, alguns passantes não aguentaram mais tamanha tolice e disseram: por que o senhor entra em nossa cidade, na nossa vila, diz que está procurando um boi? Não percebe que está montado exatamente um boi, né? Que o senhor diz que procura? Com serenidade o monge respondeu, demonstrando a sua sabedoria e o seu senso psicológico. Parou e fez a seguinte observação: interessante, vocês repararam na minha incoerência. No entanto, estou apenas agindo da mesma forma em que vocês fazem. Com serenidade, procuraram todos os dias a felicidade. Procuram todos os dias a felicidade. Deixam suas casas, suas famílias, sua cidade natal, procurando a felicidade em outras paragens. Não se dão conta que a felicidade está na sua intimidade, está dentro de cada um, bastando ser descoberta. É o que a doutora Elizabeth falou aqui, ó. Quase sempre agimos exatamente dessa forma. Almejamos a felicidade, a depositamos em coisas que ainda temos que conquistar. Uma casa maior, que você falou agora há pouco, um carro, uma promoção de salário, né? Uma viagem extraordinária, um grande amor, tudo isso a gente procura fora, né? Tudo fora. Nesse afã, nos esquecemos de viver, de olhar nosso entorno, de aproveitar o que temos e que é tão precioso. Esquecemos de conviver com a família, de usufruir daquele tempo que estamos no lar. Deixamos de nos extasiar com o sorriso do bebê, suas primeiras palavras, primeiros passos. Esquecemos de apreciar os dias de chuva, a bênção do sol. Não nos damos conta da felicidade que é poder andar com os próprios pés, correr ou simplesmente caminhar. Também nas claridades das manhãs, respirando a plenos pulmões o ar perfumado que se oferece gratuito. Não nos apercebemos da felicidade que é a possibilidade de nos alimentarmos, identificando graças ao paladar cada sabor específico. Por tudo isso, por vivermos sem atentar para a fortuna que possuímos, é que comumente, quando a perda de qualquer dessas preciosidades se apresenta, dizemos: eu era feliz e não sabia. É verdade, né? Poderíamos dizer: eu era feliz e não me dera conta, não usufruí das tantas coisas maravilhosas que estavam ao meu alcance. Por isso, antes que as joias raras se vão, que nossos amores partam, que nossa saúde se deteriore, que qualquer possibilidades físicas e intelectuais se enfraqueçam,
descubramos a felicidade de que somos portadores. Não a coloquemos num futuro que não sabemos se alcançaremos. Vivamos o hoje intensamente com o que temos, com o que somos, com quem nos encontremos. A chuva caiu, o sol apareceu, o jardim floriu, o cão nos recebeu com alegria, alguém nos abraçou. Descubramos a felicidade em cada bênção divina, em cada minuto das nossas vidas. Que lindo, não é? Dentro desse conceito, nós temos aqui conosco aquele livrinho que sempre trazemos, o livrinho mágico que responde tudo, que a Joana de Ângeles responde. E está aqui. Qual o conceito que devemos ter da felicidade? Podemos ser felizes? E ela responde do livro Oferenda. Toda conceituação de felicidade que extrapole a ambição egoísta é válida e abre ensejo à sua realização no mundo das formas. Esta felicidade, porém, risonha e tranquila, ainda não é deste mundo. Aqui poderá começar pelo que faças, como realizes, por cuja dedicação te sacrifiques a fim de gozá-la depois. Planeta de expiações redentoras e de provas que avaliam as conquistas, é hoje o que se tem dele feito. Jardim ou deserto, pomar de bênçãos ou solo agreste, é antes de tudo nossa escola de crescimento, que nos cumpre respeitar e auxiliar, trabalhando a terra dos corações, a fim de que as sementes do puro amor possam germinar, desatando vida e vida em abundância. Não desanimes, porque ainda não lograste o paraíso. Vai ao seu encontro, mudando seus doridos panoramas e trabalhando o país da tua vida interior, a fim de que enriqueças com a luz da esperança e a inundes de conquistas valiosas. Meu reino não é deste mundo, disse Jesus. Todavia, ensinou-nos com sacrifício pessoal a sairmos deste na direção daquele, onde a felicidade já é uma realidade ditosa. Pois é, né? A gente trouxe outra historinha aqui, viu, Jane? Que é a lenda do colar, também do Momento.com. Começa assim. Li certa vez uma lenda, que não sei quem escreveu, mas que me fez muito bem. Dizia que um rei tinha dado à sua filha, a princesa, um belo colar de diamantes. Mas o colar foi roubado e as pessoas do reino procuraram por toda parte sem conseguir encontrá-lo. Alguém havia dito ao rei que seria impossível encontrá-lo, porque um pássaro o teria levado fascinado pelo seu brilho. O rei, desesperado, então ofereceu uma grande recompensa para quem o encontrasse. Um dia, um rapaz caminhava de volta para casa ao longo de um lago sujo e mal cheiroso. Enquanto andava, o rapaz viu algo brilhar no lago e, quando olhou, viu o colar de diamantes. Tentou pegá-lo, pôs sua mão no lago imundo e agarrou o colar, mas não conseguiu segurá-lo. O perdeu. No entanto, o colar continuava lá, no mesmo lugar, imóvel. Então, desta vez, ele entrou no lago, mesmo sujo, e afundou seu braço inteiro para pegar o colar. Mas não conseguiu de novo. O colar escapava-lhe. Saiu, sentou e pensou em ir embora, sentindo-se deprimido. Mas de novo ele viu o colar brilhando. Decidiu agora mergulhar no lago, embora fosse sujo. Seu corpo ficou todo sujo, mas ainda assim não conseguiu pegar o colar.
Ficou realmente aturdido e saiu, sentou-se às margens do lago, pensativo. Que mistério! Um velho que passava por ali o viu angustiado e perguntou-lhe o que estava havendo. O rapaz não quis contar para o velho com medo de perder a recompensa do rei. Mas o velho pediu ao rapaz que lhe contasse qual o problema e prometeu que não contaria nada para ninguém e não o atrapalharia em nada. O rapaz, dando o colar por perdido, decidiu contar ao velho. Contou tudo sobre o colar e como ele tentou pegá-lo, mas fracassando. O velho lhe disse que talvez ele devesse olhar para cima, em direção aos galhos da árvore, em vez de olhar para o lago imundo. O rapaz olhou para cima e, para sua surpresa, o colar estava pendurado no galho de uma árvore. Tinha o tempo todo tentado capturar um simples reflexo do colar. A felicidade material é como este colar brilhante no lago deste mundo, pois é um mero reflexo da felicidade verdadeira do mundo espiritual. É melhor olhar para cima, em direção a Deus, que é a fonte da felicidade real, do que ficar perseguindo o reflexo dessa felicidade no mundo material. A felicidade espiritual é a única coisa que pode nos satisfazer completamente. Olha que lindo, né? Mas é bem isso mesmo, né? Nós temos que valorizar a vida, que é uma dádiva que Deus nos deu. Está tão difícil reencarnar. Nós temos uma reencarnação, onde podemos exercitar o amor, a bondade, a caridade, o altruísmo, as virtudes do bem. E não ficarmos pensando que a vida é simplesmente para gozar os momentos fugidios que passam e que não voltam mais, né? E a pessoa, às vezes, quando se depara com a vida que foi, vê que não aproveitou a verdadeira necessidade que tinha, que era de aprendizado do bem, para se tornar um espírito melhor, galgar degraus de luz, subir em direção ao Pai, não é voltar à casa do Pai. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, um texto que Kardec escolheu, chamado A Felicidade Não É Deste Mundo. É um texto de François-Nicolas Madeleine, espírito, cardeal Mulot, Paris, 1862. E ele começa assim: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isto prova, meus filhos, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições, tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. A gente nunca está feliz com o que temos. Nós não olhamos os mínimos detalhes, as mínimas coisas, a gente fica cego para isso, né? Diante disso, é inconcebível que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição dos favorecidos da fortuna. Neste mundo, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e desengano, pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a felicidade, a conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Provas são situações que nós escolhemos passar para melhorarmos. Expiações são erros do passado que a gente está tentando corrigir na vida presente. Assim, pois, os que pregam que a Terra é a única morada do homem e que somente nela e numa única existência lhe é permitido alcançar o mais elevado grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os ouvem.
Basta lembrar que está demonstrado por uma experiência multissecular que este globo só excepcionalmente reúne as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Num sentido geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja perseguição se lançam as gerações sucessivamente, sem jamais alcançarem. Porque se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem realmente feliz não se encontra com maior facilidade. Aquilo em que consiste a felicidade terrena é de tal maneira efêmera para quem não se guiar pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que estou falando dos felizes da terra, desses que são invejados pelas massas populares. Consequentemente, se a morada terrena se destina a provas e expiações, é forçoso admitir que existe além moradas mais favorecidas em que o espírito do homem, ainda prisioneiro de um corpo material, desfruta em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana. Foi por isso que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços, as vossas tendências, vos farão um dia gravitar, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Não obstante, não se deduza das minhas palavras que a terra esteja sempre destinada a servir de penitenciária. Não, por certo. Porque do progresso realizado, podeis facilmente deduzir o que será o progresso futuro, e das melhoras sociais já conquistadas, as novas e mais fecundas melhoras que virão. Essa é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Entregai-vos inteiramente à vulgarização desse espiritismo, que já deu início à vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. A obra, portanto, meus caros filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações se voltem para que esse alvo grandioso de preparar para as futuras gerações um mundo em que a felicidade não seja mais uma palavra vã. François Nicolas Madeleine, Cardeal Mourlot, Paris, 1863. Um espírito evoluído que veio falar e analisar acerca da felicidade que não existe nesse mundo, que são raros aqueles que são completamente felizes. Né? Ô, Silene, nós dentro dessa vivência de hoje, com tanta tecnologia, né? As pessoas dentro desses Facebook, internet, ficam vendo postagens, fotos maravilhosas, né? Família lá em Bariloche, esquiando na neve, ai que felicidade, outros em um lugar aqui, outro ali, tudo só coisa bonita, e ficam com inveja, né? Invejando a alegria aparente do outro, que às vezes não é tão feliz assim, depende do que ele está querendo mostrar ali com aquelas fotos, né? Ainda da doutora Elizabeth, que é tão comprido, mas é tudo elucidativo, ela fala assim, olha, fazer comparações, que é o que o povo fala, nossa, a vida dessa pessoa é tão boa, a minha não presta, né? Tá vendo foto na internet de lugares paradisíacos, queria ter uma possibilidade, tá assim também, né? E ela fala assim, fazer comparações é provavelmente o caminho mais curto para a infelicidade. Nunca podemos ser felizes se nos comparamos aos outros.
Independentemente de quem somos, do que temos ou do que podemos fazer, sempre temos menos do que outra pessoa, de um jeito ou de outro. A pessoa mais rica do mundo não é a mais bonita. A pessoa mais linda do mundo não é a mais inteligente. A mais inteligente não tem o melhor casamento. A que tem o melhor casamento não tem os filhos mais brilhantes, e assim por diante. Se nos concentrarmos em fazer comparações com os outros, nos sentiremos completamente miseráveis. Nem precisamos de outras pessoas para fazer essas comparações destrutivas. Se nos compararmos com o que fomos no passado ou com nossas expectativas para o futuro, chegaremos ao mesmo resultado. A felicidade decorre de nos aceitarmos como somos, com nossos limites e talentos, sem nos comparar com os outros, sem pensar em como éramos ou na maneira como receamos que iremos ser. Vivemos e viajamos na terra do quando, dizendo a nós mesmos que seremos felizes quando certas coisas acontecerem, quando eu começar no novo emprego, quando eu encontrar a pessoa certa, quando as crianças crescerem. Ficamos, em geral, enormemente desapontados quando, ao conseguir as coisas pelas quais estávamos esperando, não alcançamos a felicidade idealizada. Para nos consolar, criamos um conjunto de quandos. Quando eu for promovido, quando me mudar para uma casa maior, quando os filhos forem para a faculdade. Conseguir os nossos quandos nunca nos satisfaz plenamente ou por muito tempo. Para alcançar a felicidade, temos que fazer que o quando seja agora. É claro que uma promoção no emprego, o encontro com a pessoa certa, a mudança para um lugar melhor nos trazem alegria e contribuem para que sejamos felizes. Mas a grande descoberta está em saber que a felicidade não é consequência de acontecimentos externos. A felicidade é uma capacidade interior de se adequar à realidade e extrair dela todas as alegrias possíveis. Com frequência não vemos a situação como ela realmente é. Em vez disso, nós nos concentramos na imagem de como a situação deveria parecer ou ser. Ao projetar as nossas exigências nas circunstâncias, negamos a verdade, vemos ilusões. Enxergar a verdade é saber que, independentemente do que possa estar acontecendo, o universo se move na direção prevista. É por esse motivo que o nosso destino não se desvia de seu curso. Que os eventos da nossa vida, sejam os melhores ou os piores, o mundo está preparado para trabalhar e nos conduzir às lições que precisamos. Não existe nenhum problema ou situação com que Deus não consiga lidar. O mesmo é verdade em relação a nós. Achamos que seremos felizes quando nos livrarmos dos problemas ou deixarmos para trás momentos desagradáveis da vida. Temos uma concepção falsa do que é a vida e por isso nos deixamos atingir tanto por seus atos altos e baixos. Mas, na verdade, a vida é feita de altos e baixos. Não existe o bem sem o mal, a luz sem a escuridão, o dia sem a noite, o amanhecer sem o entardecer, a perfeição sem a imperfeição. Vivemos no meio desses opostos.
dessas contradições e desses paradoxos. Então, se conseguirmos reconhecer e aceitar esses opostos, seremos mais felizes, porque o equilíbrio da vida é feito de opostos. Chegamos ao final das nossas reflexões e vamos deixar agora os momentos para o nosso querido companheiro José Antônio Vieira de Paula, necessidade dos bens terrenos. Muita paz a todos, um bom domingo, boa semana no feriado, né? Que Deus ilumine, ampare e fortifique a todos nós. A todos, muita paz, gente. Olá, amigos. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre um questionamento que Allan Kardec faz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos, no capítulo 9, no item 5, ele pergunta assim: como que nós vamos entender o significado dessas palavras de Jesus, quando ele diz: bem-aventurados aqueles que são mansos, porque herdarão a terra? Se Jesus havia recomendado renunciar aos bens da terra e nos prometera o céu. Olha que interessante o raciocínio, porque ele mesmo propõe o raciocínio e vai nos propor a reflexão que nos ajuda a entender onde Jesus estaria nos levando com essa proposta para nós, né? Herdar a terra. Como que nós vamos herdar a terra se ele nos promete o céu? Então nos diz Allan Kardec: o homem, enquanto aguarda os bens do mundo espiritual, os bens do céu, ele tem necessidade da terra para viver. O que Jesus recomenda não é que se dê aos bens da terra mais importância do que aos bens dos céus. Então, o que Jesus recomenda é não se dar importância maior aos bens materiais, mas sim aos bens espirituais. E continua Allan Kardec dizendo o seguinte: Jesus também quis dizer com essas palavras: até agora os bens da terra foram o privilégio exclusivo dos quais os violentos se apossaram, em prejuízo daqueles que são mansos e pacíficos. Então vamos olhar para o nosso mundo e nós vamos encontrar o quê? As pessoas que têm muito e as pessoas que não têm nada. Então existe o sofrimento do lado e o supérfluo sobrando do outro. Por que a nossa terra se movimenta nesse algoritmo de desarmonia? Por que se movimenta desse jeito, em que as pessoas que têm muito não dividem com os que têm necessidade? Por que eles não promovem a vida dos que necessitam? Veja, eles não precisam se dispor do que tem sobrando, mas podem utilizar o que tem sobrando para promover as vidas dos que estão em falta, principalmente os que têm o dever disso, que são os que governam as nações. Então, quando Jesus chega 2000 anos atrás, o poder era muito mais materialista do que hoje, se bem que hoje não modificou muito, mas podemos dizer que há muito mais pessoas espiritualizadas na atualidade. Então continua Allan Kardec dizendo o seguinte, que frequentemente essas pessoas, elas não têm o necessário, enquanto as outras têm excesso, e Jesus está prometendo naquela época o reino espiritual para esses que estão sofrendo, dizendo que eles vão herdar no mundo espiritual a paz, o sossego que eles não estão tendo aqui na terra, que eles tenham resignação, que tenham essa força espiritual de compreender e que estão dentro de uma dinâmica das leis de Deus, mas que isso vai passar. Mas Jesus está dizendo também que uma hora a terra vai se tornar herança daqueles que merecerem. Então os mansos vão herdar a terra, porque Jesus já está prevendo para o futuro que a terra se transformaria num mundo regenerado, de almas regeneradas, e então sim, quem habitar aqui na terra não vai ter mais a opressão, o domínio daquelas pessoas que não têm a fraternidade, que não têm o amor pelo semelhante. Então esse relacionamento nosso com as posses, entre os bens materiais, ele é muito complexo, porque mesmo dentro de casa,
Quando uma pessoa ela coloca um ideal, eu quero ter um carro 0 quilômetro, muitas vezes ela começa a trabalhar, digamos que seja o provedor da casa, se sinta no direito de ter aquele carro novo do ano, mas de repente as pessoas que estão em torno de si estão passando dificuldades. Um filho, um neto, ou as próprias pessoas que estão dentro de casa, funcionários. Mas, no entanto, ele coloca como meta aquele prazer supérfluo, esquece-se de prover aqueles que estão ao seu redor necessitando do seu amparo e da sua ajuda. E com isso nós vamos vendo que o nosso relacionamento entre os bens materiais e os bens físicos sempre serão algo a ser questionado. Em 1984, Chico Xavier, lá à sombra do abacateiro, que fez com que nascesse um livro maravilhoso dos seus biógrafos, Carlos Bacelli, um dos seus biógrafos. Ele conta a história daqueles momentos de Chico, desde 1980 até 85, as pregações de Chico. Quando o Chico abre o Evangelho, as pessoas comentam 3, 4 minutinhos e depois ele comenta sobre a orientação de Emmanuel, sobre aquele tema, quando cai exatamente esse tema. Os mansos herdarão a terra. E o Chico lembra a história de Frei Bartolomeu dos Mártires, dizendo que Frei Bartolomeu dos Mártires era um português da cidade de Praga, muito amado em Portugal, porque ele era uma alma muito boa. Embora ele fosse obrigado a viver num palácio, porque era um frei e tinha toda aquela situação em torno dele, e que ele tinha que viver dentro daquela situação, ele era muito humilde, muito amoroso, muito fraterno. E uma vez os ricos de Portugal resolveram, conta Chico nesse encontro do dia 2 de junho de 84, conta que eles resolveram juntar o dinheiro deles e pedir para o Frei Bartolomeu construir a maior igreja de Portugal, a mais bela igreja de Portugal, lá na cidade de Braga. Então ele aceitou aquela doação deles, que era vultuosa, todo ano eles estavam aquela quantia grande, e ele começou a construir. E já tinha chegado no teto aquela construção, já estava quase no término, quando Portugal começou a entrar numa situação muito difícil, de muita fome. Mais de 2.000 famílias em torno da cidade de Braga passavam fome. E Frei Bartolomeu era o pároco daquela região, era ele quem cuidava daquela região, e ele então decidiu pegar aquele dinheiro que o pessoal, os ricaços, davam, em vez de terminar a igreja, e começou a cuidar daquela comunidade carente. E os ricos perceberam, conta Chico, e os ricos percebendo, começaram a ficar indignados, porque a capela não terminava, faltava no finzinho, não se concluir, e resolveram criar uma comissão, e foram para conversar com o Frei Bartolomeu, mas com muito respeito, porque ele era muito admirado. E eles chegaram e falaram: nós estamos aqui nessa comissão, Frei, para perguntar, o senhor parou de construir a nossa igreja, nós já estamos no finzinho, né? A gente soube que o senhor está ajudando os pobres, a gente não se importa, o senhor pode tirar uma porcentagem, continuar ajudando, mas termina a nossa igreja. Então o Frei Bartolomeu de Chico fez a seguinte colocação muito interessante para que eles refletissem. Ele diz assim: interessante a proposta que vocês fazem, é lá pior do que o diabo fez para Jesus no deserto. Porque o diabo no deserto, segundo constam as Escrituras, disse a Jesus: transforma essas pedras em pães. E vocês estão querendo que eu transforme os pães de 2.000 famílias em pedras. Então olha que interessante o raciocínio que Frei Bartolomeu coloca, deixa todo mundo chateado, envergonhado, ele sai dali sem ter como argumentar, dizendo a Frei Bartolomeu que continuasse então administrando conforme o seu coração mandasse, e assim foi, e conta Chico essa história. Mas esse raciocínio é muito interessante para nós, porque ele está exatamente dizendo como que é o nosso relacionamento entre as pedras e os pães, quer ver, entre a necessidade humana e entre as posses materiais. Nós somos assim, quando a gente coloca os nossos desejos materiais acima das necessidades humanas, onde quer que nós estejamos, nós cometemos erros,
porque nós falhamos com o nosso próximo, porque nós vamos atrás de sonhos pessoais, egoísticos, egocêntricos, queremos ver sonhos realizados e não percebemos muitas vezes que em torno de nós a necessidade é gritante e as pessoas estão precisando muito do nosso auxílio. Então, se nós voltarmos lá em Kardec, quando ele está fazendo esse comentário, então ele conclui assim, ó, quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não havendo mais egoísmo, isso é Allan Kardec, o fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Assim será na Terra, quando, de acordo com a lei de progresso, a promessa de Jesus, ela se tornar um mundo feliz e razão do afastamento dos maus. Então, os mansos herdarão a terra. Não haverá mais ninguém correndo atrás de pedras, mas só distribuindo pães. Até o nosso próximo. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.